Boa noite a todos e todas, a você que está em casa, você que está em qualquer lugar, num hospital, até mesmo numa cela de um presídio. É um prazer estar aqui com você em mais um GC Online. Sempre é um tempo bom, um tempo precioso, né? Como a gente tem falado durante todo esse ano, ou esse início de ano, sobre as bem-aventuranças, e hoje vai ser assim também, mas o nosso desejo é que você seja abençoado e abençoada, seja alcançado pela graça do Senhor, pela bondade dEle, nesse tempo que nós estivermos aqui. Para isso, eu quero poder orar por você, quero poder abençoar a sua vida em nome de Jesus. Se você puder, de onde você estiver, feche os seus olhos, por favor. Pai, o nosso desejo é que o Senhor alcance os corações nessa noite, Pai, neste dia, manifestando, Pai, a sua bondade, a sua vontade, Pai, sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, Deus. Que a graça do Senhor, Pai, que a sua bondade, Pai, seja vista, Pai, na vida, Pai, de cada um dos meus irmãos, Pai. Que nós consigamos viver essa realidade, Pai, expressa, Pai, no Sermão da Montanha, Pai. Que nós tenhamos esse coração, Pai, que chora, que está contrito, esse coração humilde, Pai, esse coração manso, Pai. Nos dê graça, Pai, neste dia, Pai, para vivermos a tua vontade, Pai. Nos dê graça, Pai, para podermos aplicar essas verdades ao nosso coração, Pai. Eu sei, Pai, que na lição passada nós falamos sobre essa bem-aventurança dos que choram, Pai. A minha oração hoje é para que os que choram, Pai, tenham recebido da Tua parte consolo, Pai. Que a graça do Senhor tenha alcançado pessoas, ó Pai, onde quer que esta lição possa estar sendo exibida, Pai. Nosso desejo é que vidas possam ser atraídas para a Tua verdade, Pai. O nosso desejo é, Pai, que ninguém fique sem Te conhecer, Pai. Que seja um tempo precioso aqui nesse lugar, Pai. Que seja um tempo bom para cada líder de GC, Pai. Para cada pessoa que ainda se encontra, Pai, em quarentena, Pai. Para cada irmão e irmã, Pai. Nosso desejo é de edificarmos pessoas, de edificarmos uma igreja para Ti. Por isso, alcança corações, transforma as vidas e ser com a gente aqui. Em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Te adoramos, Jesus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim, pois Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Sua vida em mim, pois Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. O amor de Deus, Ele traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar e derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Para as sombras, escala montanhas pra me encontrar e derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Jesus, por tão grande amor. Nós reconhecemos a tua grandeza e reconhecemos quem tu és. Reine sobre nós e venha com o teu governo sobre essa geração. Nós confiamos nesse amor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, e mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, e mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. E eu sei que posso sempre andar com ele. E eu sei que teu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que teu amor é pra mim. A ver com ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com ele, e a cruz revela o teu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, e mesmo que eu vá correndo sem direção, e mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, e mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. E eu sei que eu posso sempre andar com ele. E eu sei que teu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que teu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele, e a cruz revela teu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele, e a cruz revela teu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Pai, obrigado por essa verdade que nós cantamos aqui. Tem tudo a ver contigo, Jesus. Tudo a ver com o teu reino, tudo a ver com o plano do Senhor de nos resgatar para ti, tudo a ver com os teus propósitos para nós, Deus. Que essa verdade ecoe nos nossos corações, Pai. Que nós saibamos sempre, Deus, que é bom tê-lo como Senhor e Salvador.
É bom tê-lo como pai, como amigo, é bom tê-lo ao nosso lado. É bom saber que nós temos um Deus que não nos desampara. É bom saber que nós podemos lançar sobre o Senhor as nossas dúvidas, os nossos temores. É bom saber que a todo tempo a gente está sendo cuidado. E nós te louvamos por isso, pela sua bondade que nos alcança, que nos transforma, que é paciente, nos guarda de nós. Pela sua bondade que não cobra de nós perfeição, mas que nos aperfeiçoa, mesmo em meio às nossas falhas, pecados, Pai. Eu oro, Pai, para que nós sejamos pessoas melhores, homens e mulheres melhores, Deus. Eu oro, Pai, para que o nosso coração compreenda qual que é a Tua vontade para nós. Eu oro para que a revelação do Senhor alinhe a nossa vida com a Tua vontade, que a nossa vida possa encontrar a Tua vontade, Deus. Que seja um tempo precioso aqui com os meus irmãos, que a graça do Senhor esteja conosco neste tempo, Pai, e que a Tua vida possa ser manifesta, né, em nosso meio, Pai. É assim que nós oramos neste dia e nós te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, pela sua fidelidade que nos persegue e nos cerca tão de perto, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. A gente está aqui com a Raíssa, com o Tairone. Muito bom ter vocês aqui, como sempre, né? E muito bom ter você que participa com a gente, de onde é que você estiver, sabe? De casa, do hospital, de um presídio, na rádio, onde você estiver, é o nosso desejo que neste tempo aqui você possa ser abençoado e abençoada. Eu sei que você sabe que todo esse mês, ou melhor, que todo esse ano, nós vamos trabalhar a temática do Sermão da Montanha e que nós estamos nas bem-aventuranças. Então, eu queria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 5. Mateus 5, verso 5. Bem-aventurado os mansos ou os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado os mansos ou os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Essa bem-aventurança, ela é contrária a tudo, a quase tudo, né, que o homem atual pensa e fala, né? Quando a gente lê assim, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, né? A humanidade pensa nos termos de força, de domínio, né, de poder, né? Mas o que Cristo está tentando dizer para nós, ou para vocês, ou para aqueles homens e mulheres da época, né, que felizes, né, são os mansos. Mas o que ele estava tentando dizer para aqueles homens da época? Era sobre poder, Raíssa? Era sobre governo, sobre força, né? Porque ser manso, a princípio, ser manso, não significa ser indolente ou ser complacente, ser compassivo, ser omisso, né? Parece às vezes, a pessoa é tão mansa. Não, na verdade ela é omissa, ela é complacente, ela é, né? Ela é indolente, né? Ou mesmo ser, não ter atitude ou um compromisso, né? Então ser manso não significa ser indolente, complacente ou mesmo ter uma atitude de compromisso com a paz a qualquer custo, né? Tem aquelas pessoas que querem a paz a qualquer custo. E isso não é ser manso. Às vezes isso é ser político e às vezes é negociar muitos princípios, custa caro, né? A mansidão ou essa humildade, que em outras versões vai dizer, felizes são os humildes, essa humildade ou mansidão diz respeito a alguém que se empenha em defender a verdade e que, se necessário, morre por ela. Essa pessoa, Raíssa, está tão convicta da verdade, né? E ela é humilde e mansa, a humildade e a mansidão dela produto dessa convicção acerca da verdade, ela está disposta a morrer por essa verdade, né? Você vai perceber que ela não vai pegar nem espadas, ela não vai nem ser violenta, para ela aquilo é uma verdade e ela vai dar a vida se for preciso. A gente está cheio de exemplos na Bíblia de homens e mulheres que podem ser considerados mansos porque eles dão as suas vidas, né, ao invés de resistir pegando em espada. A gente tem João Batista, ele é tão manso,
né, diante do propósito da revelação de Deus, que ele sequer vai reagir às ofensas, sequer vai reagir à sua possível morte. E nós temos o próprio Cristo, né, que ele, enquanto Pedro está lá cortando a orelha de alguém, ele está, não, calma, né? Então, ser manso não é você ser aquela pessoa que quer paz, eu quero paz a todo custo, né? Isso não é ser manso, nem ser humilde, né? Por exemplo, eu sempre pensei assim, que se eu sei uma resposta e eu não falo, eu sou humilde. Quando eu era pequeno eu pensava assim, isso é ser humilde. Isso não é ser humilde, às vezes é ser complacente com a dúvida, com um ambiente onde não se fala a verdade, né? Então, o que você entende, Raíssa, sobre esse ser manso? Então, Rafa, para mim ser manso é ser humilde, é ter um coração ensinável. E, inclusive, às vezes a gente confunde a mansidão com alguém que não sabe se posicionar em determinados momentos. Mas, pelo contrário, é uma pessoa que sabe se posicionar quando é necessário impor algo, mas com todo o controle, sabe responder, sabe ter aquela resposta branda, ter o domínio da situação. Isso é ser manso. Existem muitos homens que foram martirizados que, além de serem fortes, eram mansos, porque parece que, às vezes parece que a gente faz uma oposição. Ou você é manso ou você é forte. Não, você pode ser forte e ser manso, entendeu? Como você pode ser fraco, né, e ser manso, né? Então, assim, essa mansidão, ela não tem uma relação direta com poder ou com força. Ela tem uma relação direta com a questão da humildade, com o reconhecimento do propósito de Deus, talvez, com o reconhecimento da vontade de Deus. Então, a lição, ela fala pra gente, assim, que a mansidão, ela diz respeito a alguém que se empenha, é alguém empenhado em defender a verdade. Então, empenhado em defender a verdade, mesmo que essa defesa me custe a vida, né? Mesmo que eu tenha que morrer por ela, né? Então, ser manso é não se orgulhar de si mesmo e nem exigir coisa alguma para si. É ter a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Então, ser manso é você, primeiro, também não se orgulhar de você. Não se gloriar, né? Porque eu, né? Alguém fala assim, porque eu sou manso, né? Não é, né? Porque eu sou humilde, né? Meu tio falava assim comigo, quando a pessoa fala que ela é humilde, ela deixou de ser humilde já, entendeu? Então, ser manso é você estar empenhado a defender a verdade. Mas como defender a verdade, né? Se gloriando? Não. Defender a verdade com sabedoria, defender a verdade com temor diante daquele que é a própria verdade, que é o dono da verdade e que é o dono da glória também, né? Então, ser manso é não se orgulhar de si mesmo e nem exigir coisa alguma para si, né? Porque eu sou manso, faça isso por mim. Porque eu sou humilde, me dê aquilo. Não é assim. A gente vai ver nós vamos ver na vida de Jesus, né? Ele é tão manso, né? A Bíblia fala assim, a Bíblia chama ele de homem de dores que sabe o que é padecer. Ele é tão manso que ele está comprometido com a verdade do Pai. E não importa se ele vai viver um dia a mais ou um dia a menos, não importa se ele vai morrer, como vai morrer, o que importa para ele é, a partir dessa humildade e mansidão, pregar a verdade do seu Pai. E aí? A gente pode considerar também que essa mansidão é reconhecer diante dos homens aquilo que a gente reconhece diante de Deus. Porque às vezes nós nos ajoelhamos diante de Deus e nós confessamos as nossas fraquezas, limitações, as nossas falhas. Porém, se algum irmão, poxa, Rafael, mas você é isso, você é aquilo, olha só, sei lá, você é falso, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai pensar duas vezes em me rebater, como assim eu sou falso? Então, ser manso é você reconhecer diante dos homens aquilo que você reconhece diante de Deus. Ótimo, e é importante a gente também frisar aqui que essas qualidades do cristão, que é um cidadão do outro reino, só podem ser produzidas pelo próprio Espírito, porque de fato, se alguém se aproxima de mim e fala algo sobre mim, não existe mais mansidão, né? A gente cria um montão de argumentos, assim, a gente cria um montão de argumentos. Meu santo não bateu com não sei o quê, tal pessoa é hipócrita, não sei o quê, não sei o que lá. Tudo isso é porque às vezes a gente resiste a esse trabalhar do Espírito que, por meio da exortação de alguém, né, quer nos conduzir a esse lugar de humildade, né? E a lição, ela fala que no mundo, a mentalidade que impera, que governa, é a de nos impormos sobre os outros, né? Então eu quero ser maior do que o Tyrone, quero ser maior do que a Raíssa, né? Mas a mansidão é o oposto, é o contrário disso.
Enquanto esse orgulho, essa soberba quer que eu me sobreponha a você, que eu anule você, Tairone, a mansidão, a humildade faz com que eu te ouça, e mesmo se for algo difícil a meu respeito, né? Mesmo se for, a Bíblia vai dizer que leais são essas feridas que os inimigos, que os amigos, na verdade, podem causar. Então, quando alguém vem até nós e pontua algo que às vezes ofende o nosso ego, é que vai ficar visível se a gente é manso e humilde ou não. E é aí que está a questão do coração ensinável, porque às vezes essa pessoa vem e nos pontua e a gente vai falar o quê? Poxa, mas quem que é ele para poder me pontuar nisso? Calma aí, você tem que ser maior que eu, tem que saber muito mais do que eu para poder me pontuar. Então tá aí a questão da mansidão, é um coração ensinável. Exatamente. A lição ela fala assim com a gente. O cristão, ele aprende a não requerer nada para si. Né? A gente, enquanto cristão, a gente não requer nada para nós. A gente sabe que tudo é de Deus, tudo é do reino, e o que aparentemente é meu está à disposição dos outros, e dos outros, por aí vai. Entendeu? Nos dias em que vivemos, esse tem sido o pensamento que tem prevalecido no meio dos cristãos. Tairone, você acha que no nosso meio tem prevalecido o pensamento de compartilhar, de não ser dono de nada, de não menosprezar o outro? Ou você acha que tem prevalecido um pensamento de sobressair em relação ao outro, de superioridade? O que você acha? O que você tem observado? Muitas vezes na nossa vida a gente entende que a mansidão é o ato de conhecer a palavra, mas deve se conhecer por meio do outro também, entender o que o outro está falando, a mensagem que o outro quer passar para nós, né? Então eu percebo que muitas das vezes a minha verdade parece ser absoluta sobre a outra, mas Exato. Não é muito bem isso. Exato. E falta humildade, né? Por que a gente não sabe dialogar com quem pensa diferente? Porque falta humildade, que é a mansidão. Nós não sabemos ouvir, né, Rafa? Nós não sabemos ouvir. E quando a gente ouve, quando a gente quer ouvir aquilo que afaga o nosso ego, Verdade. aquilo que fortalece o nosso pensamento, aquilo que fortalece a nossa forma de viver. Aquilo né? que nós achamos ser o certo. E quando é uma palavra diferente daquilo, aí sim a gente vai saber se a gente é manso ou não. E aí, nessa trajetória rumo à mansidão, eu acho que é uma busca constante. A gente tem que ressaltar sempre que essas qualidades aqui é para todo cristão, não é uma para uma, é para todo cristão, só que é um processo também. A gente constantemente está aprendendo, estamos sendo convidados, né, como comunidade, como irmãos em fé, né, a aprendermos e aprendermos juntos ao que é ser manso, né, como ser humilde, né? E ao se tornar manso ou mansa, a pessoa passa a não se importar somente com ela, mas também com o seu próximo. E é por isso que Cristo fala assim, né? Aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, né? Então, por que ele diz isso? Porque ele é alguém que se importa com o seu próximo. Então, quando nós alcançamos esse lugar de mansidão, de humildade, nós não somos o centro da nossa vida, nós não somos o centro da nossa existência. Existe o outro também, existe a opinião do outro, a observação do outro, o que o outro pensa, e aí nós nos abrimos para um diálogo, né? E a partir desse diálogo a gente pode se tornar alguém mais humilde. Como é bom ter alguém para pontuar as nossas fraquezas e fragilidades, não para nos destruir, mas para nos ajudar a sermos pessoas melhores, como é bom. Mas pode ser que nessa caminhada a gente encontre alguém que vai pontuar isso para nós, a gente não vai gostar. Por quê? Porque a gente não é manso, consequentemente, né? Não é humilde. Né? Então a mansidão nos ensina a não se preocupar somente, a não nos preocupar somente conosco, mas com os outros, com o próximo também. O seu sentimento, aquele sentimento de autocomiseração, de pena, né? Eu tenho pena de mim, cessa. Eu não sou mais o centro da minha vida. Agora o centro da minha vida é Deus, e eu vivo para benefício do meu próximo também e para a glória de Deus. Né? A mansidão implica em um espírito que se deixa ensinar, que é paciente e longânimo. Né? Quem é que não precisa de ser manso? É aí que está a questão, né, Rafa? Porque nós nos consideramos mansos. Porém,
através das nossas, não das nossas ações, mas das nossas reações. Porque enquanto está tudo bem, está tudo sob controle, nós somos mansos, nós estamos tranquilos. Mas quando uma coisa sai do nosso controle, não é da forma que nós desejamos ou que queríamos que fosse, aí sim a nossa reação revela quem nós realmente somos. Nós podemos ver isso, por exemplo, no trânsito. Não deu seta para poder entrar. Como é que é? Como é que vai lá a buzina ou às vezes gestos? Exatamente. Existem algumas situações que revelam nitidamente o quanto de cristianismo há em nós. Assim, você não está tão manso assim, você não é tão manso assim igual você pensa, não. E é engraçado, mas é verdade a gente pensar que esses princípios têm que existir na vida cristã. Não é assim, é difícil demais, eu não sou e nunca vou ser. Não, é difícil, é desafiador. Eu não sou? Beleza, mas existe graça suficiente para que nós alcancemos ou comecemos nessa caminhada. Porque uma vez que eu percebo que eu não sou manso também, eu falo assim, já que eu não sou mesmo e é difícil, então eu não quero saber mais. Não é assim. Existe Deus, o Espírito de Deus pode nos ensinar a ser. Você tem esse desejo, Thalene, de ser mais humilde? Você percebe você tendo algumas atitudes de orgulho? É um desafio diário. Eu sou humano, vou falar, eu erro mesmo. Tem hora que a gente coloca a mansidão assim, a nível que a gente mesmo se questiona, né? Então, assim, mesmo eu tenho nestes últimos dias buscado a depender mais de Deus e conhecer mais a palavra de Deus. Que aí, consequentemente, a gente aprende que o outro tem opinião, que o outro tem a sua razão e que a nossa verdade também, a verdade do outro também importa. Né? Ótimo. Raíssa, mas ser manso, assim, se eu falar assim, Jesus nos chama a ser manso, parece às vezes que algumas pessoas vão entender, né, porque gosto de entender assim também, que é ser bobo. O que você acha sobre isso? Ser manso é ser bobo? Tem situações em que a gente vai ter que sair como bobo para ser manso, para ser cristão? O que você... O que acontece, né, Rafa? Na verdade, hoje em dia, a gente está muito justiceiro. O ser humano está muito justiceiro. É na risca, eu não posso perder nada, o meu direito é meu direito, eu preciso correr atrás disso. E quando a gente para perceber isso, a gente vê que a gente não tem sido manso, porque Jesus, olha quem foi Jesus, ele não era pecador e ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E por que nós, talvez, não poderíamos ser injustiçados ou abrir mão de algum direito nosso? Mas também, ser manso não é ser bobo. Existem momentos e algumas situações que vai ser preciso a gente se impor. Não, calma, não é assim. Na verdade, ser manso é controlar toda a força, é usar todo o seu potencial para o bem. E tem situações também que a gente vai parecer que a gente está sendo bobo, mas a gente está sendo sábio. Verdade. Né? Não tem por que entrar numa guerra, às vezes de opinião ou de busca por posição ou de poder, quando a gente não foi chamado para isso, entendeu? Então é importante ter essa sensibilidade também de... Né? Agora, tem vários textos da Bíblia que a gente só consegue entender a partir da mentalidade do próprio Cristo. Porque quando a gente vai ler assim, dê também a outra face. Como assim? Não vou dar a face não. Por quê? Que coração é esse que pensa assim, não vou dar minha face nada? É o coração de alguém que não é humilde. Entendeu? Eu lá sou bobo, né? É esse tipo de coração. A gente precisa ler alguns textos da Bíblia, né? Tentando encontrar o pensamento de Cristo ali, né? Ele é esse manso, ele é esse pacificador, esse humilde, né? Ele é essa pessoa. Jesus nos conduz a uma sequência de pensamentos em que aquele que se reconhece miserável diante de Deus, humilde de espírito, e que chora diante de sua pecaminosidade, muda a sua conduta. Ele muda a sua conduta, né? Não tendo mais um conceito elevado a respeito de si. Na lição anterior, né, nós falamos sobre... Vamos ver se vocês lembram? Choram. Bem-aventurados são aqueles que choram. E na outra lição, nós falamos sobre os pobres de espírito. Olha só a sequência. Os que se reconhecem miseráveis sem Deus, eles são conduzidos ao arrependimento,
porque começam a ver o seu estado sem Deus. Eles choram. Então, aqui mais na frente, eles se tornam mansos. Por quê? Porque eles não pensam mais sobre eles, mais do que se deve. Então tá aí a questão, né? Ninguém é naturalmente manso. Porque muitas vezes nós atrelamos essa questão de mansidão com temperamento. Aí, calma aí, eu não sou manso, porque eu vim de uma família que tem um temperamento forte, lá o pessoal é mais nervoso, então eu não consigo ser manso. Na verdade, não está ligada a esse temperamento. A mansidão é só o Espírito Santo, só Jesus pode colocar em nós, é através da graça dele. E aí também isso não vira uma desculpa, né? Fala assim, felizes os que são mansos. Ah, Jesus, isso não é para mim não. Porque minha família, porque eu nasci num ambiente assim. Não, é para você mesmo. E é possível, desde que você entenda a sua pobreza diante de Deus, isso te leve a chorar e a perceber por meio da mansidão e a perceber que você não é tão bom assim. Isso é a mansidão, é a tal humildade, né? Bem, então todos esses pensamentos anteriores no Sermão da Montanha ou nas Bem-aventuranças é o que nos leva a reconhecer esse estado de pecaminosidade, né? Que nos faz mudar de conduta, né? Não tendo mais esse conceito elevado sobre nós, né? Agora, ele não exige o que é seu, mas ele escolhe abrir mão por amor ao próximo. Meu Deus do céu. Escolhe abrir mão por amor ao próximo. Esse bem-aventurado aqui, Raíssa, ele abre mão até mesmo dos seus direitos por amor ao próximo. E aí? Parece que a gente está distante, né? Parece que a gente está lá longe. Assim, meu Deus do céu. Quanto mais a gente lê o Sermão da Montanha, essas bem-aventuranças, mais a gente pensa assim, meu Pai, é muito difícil. E o que o texto, ou o que a Bíblia vai nos ensinar, é que a graça de Deus nos capacita a realizar, a viver essa vida. Aí nos mostra o tanto que nós somos dependentes. Exatamente. Porque sem Jesus a gente não consegue ser manso. Você me falou sobre essa questão aí do direito, de abrir mão do seu direito para o próximo. Calma aí, como assim? A gente vive numa era onde que a questão é justiça. Como eu falei anteriormente, o direito é meu, então eu quero esse direito. Então, assim, é por meio da graça. É só por meio da busca. Exatamente. E tem as situações, você quer saber se você é manso? Você expõe algumas situações de estresse, de dificuldade, né? Por exemplo, o trânsito é um lugar em que a gente logo percebe onde é que está a nossa fé, onde é que está o nosso Cristo e onde se tem Cristo, né? É verdade. Porque, por exemplo, aqui na nossa cidade ninguém dá seta. Estão dirigindo ali, entrou, acabou o nosso dia. É verdade. Acabou, fiquei nervoso, né? E nós temos que trabalhar essas coisas. Por quê? Porque a gente nunca sabe quem que é essa pessoa, quem que é esse próximo que está entrando numa guerra com a gente, o que ele necessita. De repente, essa pessoa, ela precisa exatamente do que a gente diz ter, que é de Cristo. Mas ela não deu seta e eu estou nervoso a brigar com ela. Meu Deus. Ao invés de abdicar dos meus direitos e das minhas razões em prol da vida dela, né? A mansidão não é uma bem-aventurança que alguém possa produzir em si mesmo, e sim que é produzida por meio do Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus a gente pode saber aqui que a mansidão, ou que essa humildade, não é eu vou me vestir assim a partir de agora. Agora eu vou ficar quietinho, eu vou reagir assim. Não é isso. Não é isso. É o Espírito Santo transformando o nosso interior. Porque qualquer mudança externa, de fora, somente fora, ela é temporal, né? As mudanças precisam ser de dentro para fora, né? Então o Espírito Santo é aquele que produz tal mudança e em todo aquele que busca ter uma vida segundo a sua vontade, né? Então o que a gente tem que fazer, Raíssa? Essa mansidão está atrelada com o domínio próprio, né, Rafa? Porque, assim, existem umas pessoas que a gente risca o palito de fósforo aqui. A pessoa está lá do outro lado, ela consegue pegar fogo lá. Ou seja, ser manso é ter controle de tudo aquilo que há dentro de nós. São tantas emoções, às vezes está tudo misturado. Então, ser manso é ter esse equilíbrio, é o equilíbrio da força. Por mais que você tenha razão, é muito importante a gente saber, às vezes, quando é necessário impor algo, mas também dar a resposta branda. Quando é necessário reivindicar alguma coisa, ou buscar, às vezes é necessário abrir mão de algum direito, mas às vezes você precisa lutar por aquele direito. Então, ou seja, é saber como agir diante de qualquer adversidade. Exatamente. Então, essa
mansidão, né? Essa humildade é um produto do próprio Deus, né? É Deus produzindo isso em nós, né? Para a glória dele, que bom que é ele que produz, né? Porque é difícil demais para nós, né? Então a mansidão, ela é um fruto do Espírito, é um fruto do Espírito sendo gerado no nosso homem interior, né? Que olha para dentro de nós, dentro de si mesmo, e medita na necessidade de diminuir para que o caráter de Cristo cresça nele. Aí João Batista fala muito bem, importa que ele cresça. Olha só que exemplo de mansidão e de humildade. As pessoas perguntando para João Batista, você não é a luz? Não, eu não sou a luz, né? Eis ali, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às vezes a falta da mansidão, que é a humildade, é o que nos faz entrar em guerra por posições, por poder, por privilégios, quando na verdade ser manso, ser humilde, é ter paz com o que Deus tem para nós, entendeu? Mesmo que a gente não compreenda muito bem, né? E essa pessoa que busca essa mansidão e essa humildade, ela mais na frente, ela vai se tornar uma pacificadora. Sim. Porque se eu não sou manso, não sou humilde, qualquer guerra que venha até mim, ela só aumenta, entendeu? Qualquer divisão, qualquer fofoca, tudo que vem até mim, eu sou um amplificador, eu nunca sou um apaziguador, eu nunca sou um pacificador, porque eu não sou manso, não sou humilde. E nós estamos falando também sobre a mansidão com o próximo, mas ser manso também é aceitar o propósito de Deus, aceitar a vontade de Deus para conosco, porque às vezes Deus nos dá um direcionamento, nos dá uma orientação e a gente não entende de imediato, e aí é onde que o coração às vezes se rebelia, poxa Deus, mas como assim? Então ser manso também está atrelado em aceitar o propósito de Deus. Exatamente. O que nos traz paz nessa lição? Na verdade, o que nos traz paz na meditação das bem-aventuranças? É saber que por mais difícil que possa ser para nós essa meditação, Deus tem poder para nos capacitar a nos tornarmos isso que Ele espera de nós, né? E ainda aqui no Sermão da Montanha, tem uma parte que vai falar assim, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Os homens não vão prestar glórias a Deus se na nossa vida não forem vistas essas características. Então, assim, como é que você pode falar de um Jesus que é manso se você não é manso? O que é ser cristão? É ter uma religião? Ser cristão não é reproduzir, ser cristão não é obedecer às ordenanças dos mandamentos, ser cristão não é viver conforme Cristo viveu, amar como Ele amou, respeitar como Ele respeitou. Ser cristão não é, às vezes, abdicar dos seus direitos. A gente está olhando para este tempo aqui, a gente está brigando e criando uma guerra, às vezes, nesse tempo aqui, e tudo vai ficar aqui. A gente vai um dia para um lugar em que não vai haver nem título, ninguém vai ter título, ninguém vai ser maior do que ninguém, né? E parece que a preparação para estarmos nesse lugar de equilíbrio, de equidade, é aqui. Porque se aqui eu não consigo ser manso e humilde, porque eu quero reivindicar o meu direito, o que é propriamente meu, eu quero ser superior ao outro, eu quero que a minha vontade prevaleça, como que eu posso estar pronto para estar num lugar vivendo em igualdade, onde eu sou igual a todos? Não tem como, né? Parece que está tão distante, né? Mas na verdade não está distante. Essa mansidão está disponível para nós. Basta o quê? Darmos um passo e nos achegarmos ao Senhor Jesus. Porque assim o Espírito Santo colocará o fruto dele em nós, que é o domínio próprio. E todos os dias nós temos que buscar sermos humildes e mansos. Todos os dias. Às vezes parece que ao meditar na palavra, eu tenho que tomar uma decisão e fazer algo ali que é uma vez e para sempre. É para sempre, mas é todos os dias, entendeu? Hoje eu busco ser alguém manso, amanhã também, depois de amanhã também, e assim constantemente. E a gente busca mesmo, às vezes em lágrimas, né? Porque a gente não quer ser alguém que usa as pessoas ou que quer ser maior do que o outro por causa dos nossos direitos ou algo assim, né? Então a mansidão, e se tem uma coisa que nos torna semelhantes a Jesus, é a mansidão, porque o texto de Filipenses fala assim: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele, anulando-se a si mesmo, né, ele se humilhou. Olha só.
Sabe o que a mansidão produz em nós? A falta de necessidade de um lugar de destaque. Os mansos não querem um lugar de destaque. Eu acho que é justamente porque os mansos não querem esse lugar de destaque, eles só querem obedecer a Deus. Eu acho que é justamente por isso que eles vão receber a terra por herança. Os mansos não estão brigando por posição, por poder. Os mansos estão obedecendo e vivendo essa realidade. Então, o que a gente tem que fazer? Pedir a Deus. Senhor, nos dê um coração manso e humilde. E é algo que é de dentro para fora, né? Porque às vezes a gente consegue ser manso e consegue, na verdade, mascarar tudo que está aqui dentro. Exato. Então eu consigo responder para você, olha, eu mudo até a voz, Rafa, poxa, não é assim. Exato. Só que, na verdade, dentro do nosso coração está um turbilhão, Exato. turbilhão de emoções. Às vezes estou te desejando mal, eu não posso fazer um mal contra você, mas eu posso desejar e ficar feliz quando ele acontece. Então é manso, não é segundo o que nós pensamos. É conforme uma observação do próprio Deus na nossa vida e também usando Cristo como parâmetro, né? Realmente o que a Raíssa falou é verdade. Às vezes a gente vai usar um timbre de voz todo... O que você deseja? Pensando que isso é ser manso, né? Que isso é ser humilde, mas dentro de nós, só Deus sabe o que está passando. E porque Deus sabe, o parâmetro de humildade, de mansidão, é copiarmos os atos ou a vida do seu filho. Seria difícil, Raíssa, se a gente não tivesse para onde olhar, não tivesse nenhum modelo, nenhum exemplo. Mas a gente tem um modelo, um exemplo, né? A vida cristã não é um chamamento para fazer algo de novo. É só assim, copiem os atos de Jesus, amem como ele amou, perdoem como ele amou, deem um lugar ao outro como ele deu, entendeu? E tudo isso só pode ser feito por meio da vida do Espírito em nós, porque se tirar o Espírito Santo de nós, vai dar muito ruim, fica bem complicado. Ou seja, além da gente ter uma cópia, né, vamos dizer assim, como você disse, a gente tem um ajudador que é o Espírito Santo, a gente tem um exemplo, o modelo que foi Jesus, ainda tem alguém que está do nosso lado para nos ajudar dia após dia conquistar essa mansidão. É como se a gente perguntasse o que é ser manso e Deus apontasse para Cristo e nós perguntássemos como eu posso ser manso e Deus nos desse o seu Espírito. Então o Espírito nos capacita a ser manso, fixando o nosso olhar naquele que é manso, né? Agora a gente tem que ser misericordioso também e paciente com o processo. Sim. Sabe, às vezes a gente quer... Boa parte das nossas máscaras, elas surgem porque a gente quer antecipar alguns processos. Verdade. Eu não sou tão humilde quanto eu sei que eu preciso ser, mas eu estou num processo. Eu tenho percebido um trabalhar de Deus na minha vida? Tenho. Ok, vamos continuar. Porque ou a gente não é, ou a gente quer fingir ser. E ou a gente não vai ser nunca, ou vai fingir, ou a gente não vai ser nunca, ou a gente vai aceitar que é um processo. Todos os dias eu me torno um ser humano melhor, que está buscando a mansidão, que está buscando a humildade. Senão, eu vou ser tentado a fingir, a forçar aquilo que não é real. Nosso desejo é que você que está participando desse GC com a gente, busque isso de Deus. Está acessível, pastor? Tá. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível, né? E todas as coisas são possíveis para aqueles que estão em Deus, porque não há impossíveis para o próprio Deus, né? O que Deus requer de nós? Disposição, disponibilidade, né? Então, de repente, você é aquela pessoa que fica brigando pelos seus direitos, né? Suprimindo o direito alheio, usando pessoas, objetificando pessoas, né? Menosprezando histórias, porque você faz tudo isso. Eu quero dizer para você, para mim, às vezes, é que a gente não está conseguindo manifestar a beleza do Evangelho. Muito pelo contrário. Apesar da nossa pregação às vezes ser bonita, as pessoas vão olhar para a minha vida e dizer assim, você prega muito bem, pastor, mas seria bom se você pudesse viver. Às vezes o que falta para a gente é viver esses princípios para que as pessoas consigam ver Cristo em nós. Eu quero poder orar por você então, para que Cristo possa ser visto na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém. Pai, o nosso desejo neste dia é que o nosso coração se abra para receber essa humildade, essa mansidão. Mansidão que não é produto, Pai, de uma voz alterada, de uma imagem reconfigurada, uma mansidão que é produto, Pai, de um trabalho do Teu Espírito Santo, Pai.
Nós já entendemos, ó Pai, que somos pobres sem o Senhor, somos miseráveis sem o Senhor. Já entendemos, Pai, que essa condição tem que nos levar ao arrependimento, ao choro, ao quebrantamento. E entendemos aqui também, Pai, que somente por meio desses 2 primeiros passos é que podemos ser conduzidos a esse lugar de mansidão. Que o nosso coração busque essa mansidão, que o Teu Espírito Santo nos permita sermos mansos, Pai. Em nome de Jesus. Raíssa. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, e a cruz revela o Teu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o Teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde devo ir. Tem tudo a ver com Ele, e a cruz revela Teu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o Teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa e que o Espírito de Deus te permita se tornar essa pessoa, né? Lembrando que é um processo. Nós estamos falando aqui sobre se tornar, sobre nos tornarmos mansos e humildes. Todos os dias, um dia após o outro, lutando contra si mesmo, com o auxílio do Espírito Santo, né? Sendo pessoas melhores, né? Amando o nosso próximo, né? Abdicando de vários dos nossos direitos em prol do amor, em prol do nome de Cristo, em prol do amor ao outro, né? Que Deus nos permita sermos esses e essas que vão buscar essa realidade, que vão apresentar Cristo ao mundo, né? Se a gente quer apresentar Cristo ao mundo, a gente precisa sair desse diálogo que é somente intelectual, campo da mente, e mostrar com as nossas próprias vidas, né? Tudo o que Cristo fez deu valor à sua pregação. Às vezes, para a gente, o que é questionável não é a pregação é boa, a pregação é legal, é cristocêntrica, é relevante. Às vezes, o que não é visto é a gente vivendo aquilo que prega. Então, que nós sejamos estes e estas, mansos e humildes, que se veja em nós humildade, para que se faça referência ao Cristo, que é o servo sofredor, humilde e manso. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te dê uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus.